Estamos de volta e esse programa tem como tema mudança de comportamento do adolescente. E para bater um papo aqui nos estúdios do Entre Elas, estamos recebendo o psicólogo clínico José Luiz. Boa tarde, José Luiz. Tudo bem? Vivian. Boa tarde. É muito bom estar aqui. Ai, que bom. Seja bem-vindo. É um papo que vai render bastante, né? E a gente já começa com uma primeira perguntinha. O que é a adolescência? Então, a adolescência é um momento, é uma fase, né, na vida de todo indivíduo. Nós passamos por isso, em que existem diversas transformações que estão em curso. E essas transformações são bem perceptíveis porque elas estão no campo físico e também, eu diria, psicológico. Marca o final da infância, né, para se deparar com aquele momento crucial da vida em que ela, ou seja, a pessoa vai lidar com muitas e diversas, né, eu diria, responsabilidades, e ocorre ali dos 12 aos 18 anos, mais precisamente dos 11 anos aos 12 meses e 29 dias, um dia antes de completar os 18 anos. Esse é o período em que o jovem entra nessa adolescência. E tem diferença para menino e para menina? A menina amadurece mais rápido ou entra mais cedo na adolescência? Como é que é isso? Então, é importante a gente observar que quando a gente trata a respeito da questão física, ele se desenvolve muito parecidamente, né? Que diz respeito à altura, ganho de peso e tudo mais. Mas logo depois é natural que você perceba nas meninas um avanço maior. E esse avanço, então, ele só vai ser vencido pelos meninos algum tempo depois. Aí você vai perceber, por exemplo, nessas alterações, tanto no caso das moças como no caso dos rapazes, a habilidade verbal, né? No caso das meninas, elas são muito mais proativas nesse sentido, por se darem a leitura, a terem a capacidade de associar sentimentos à palavra ou a palavra ao sentimento. No caso dos meninos, eles entram naquele momento em que estão muito mais voltados para a questão da transformação do corpo, o correr, o pular. Então, essas diferenças são marcantes, não apenas na questão da habilidade verbal, mas na habilidade motora mesmo, né? Você vai percebendo isso. Há essas diferenças que marcam, que são simples, porém perceptíveis. Entendi. Agora, José Luiz, é uma transição, porque ele não é mais criança e também não é adulto, né? Está no meio termo. Quais são os principais conflitos que podem aparecer durante essa construção dessa identidade do adolescente? Olha, como você disse, muitos adolescentes eles lidam com a dificuldade na relação com os pais exatamente por isso. Existem inclusive diversos teóricos que abordam isso de uma maneira muito clara. Esses adolescentes, eles no contato com os pais, em alguns momentos, eles dizem assim: você precisa adquirir certas responsabilidades porque vocês não são mais crianças. Aí daqui a pouco eles entendem essa mensagem e querem fazer alguma coisa de adulto. Aí os pais chegam e dizem: olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês ainda não se mandam. Então cria aí eu diria que um conflito. Esse já é um conflito, entender essa linguagem dentro do contexto da família. Não é uma coisa muito simples. Então, além desses, eu diria que o próprio conflito em face da vida. Eles olham para eles, estão entendendo que estão deixando aquela infância, aqueles momentos em que eles brincavam o tempo inteiro, exceto aquele momento da escola, e há um período da escola que também é composto por brincadeira, e agora eles estão frente a frente com a vida, precisam lidar com a vida de uma maneira muito clara, muito objetiva, com responsabilidades diversas, e isso também cria um conflito para eles, né? Muitos deles paralisam, não sabem como sair de onde estão, ficam cristalizados. Verdade. E isso muitas vezes dá lugar a diversas neuroses. E aí como é que os pais deveriam agir nesse momento, né? Porque eles
falam, você é criança para determinadas coisas e você é adulto para outras, e como é que eles devem agir nesse momento, assim, ter um entendimento com o filho, para o filho entender que ele está nessa fase de transição, porque o adolescente fica perdido, até por isso que falam que é uma fase da aborrecência, né? Que ele fica meio perdido do como ele deve agir. No caso dos pais, é importante que a gente avalie que eles também estão perdidos, né? Muitos pais, eles não sabem como lidar com esse momento da vida dos seus filhos. Como eles devem lidar? Eles devem entender que já passaram por isso. No nosso break aqui, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Nós já passamos por isso em algum momento, lógico, de uma maneira diferente, com uma intensidade menor, mas passamos. E os pais, então, eles deveriam exercer junto aos seus filhos uma aproximação maior. Você não acha que, de repente, a ausência dos pais hoje em dia, pelo fato de estar trabalhando, porque antigamente o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, dava aquela assistência do dever de casa, porque como você falou, a adolescência, ela vai dos 10 aos 18 e tal, então a mãe recebia o filho em casa, cuidava, estudava com ele, e hoje os pais saem para trabalhar, então as crianças não têm mais aquele apoio, e aí eles acabam tratando desses assuntos com os amiguinhos da escola ou com pessoas que não dão aquele... Eu vou até, assim, pegar o gancho da Vivi. A gente fala muito, assim, dos pais terem essa visão carinhosa com os filhos e que você deve ter. Mas eu vejo também pelo outro lado. Por quê? Eu posso estar errado, você me corrige se eu tiver. Quando a gente é criança, a gente tem a visão de pai e mãe como os heróis, que não erram, são nossos espelhos. Quando a gente vira adolescente, você começa a ver que seus pais também erram. E aí, pelas amizades, você começa a largar um pouco os seus pais e acham que os seus amigos viram referência para você. Que eles estão sempre certos porque eles pensam iguais a vocês. Né? Agora, como os pais podem administrar isso? Porque é difícil você crescer cuidando do seu filho. Existe o lado dos pais que realmente largam. Você até falou uma coisa muito interessante no início, que são órfãos de pais vivos, né? Achei isso o máximo. E existe o lado dos pais que estão presentes e que realmente não conseguem administrar. Vamos por parte, né? É muito bom estar entre elas. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente avaliar que nós vivemos um tempo em que a mulher ela era responsável por todas as questões da casa, de cuidar das crianças, cuidar dos enfermos, dos idosos e etc. Isso é histórico. Por conseguinte, a mulher durante muito tempo viveu sob um tacão do machismo. Nós sabemos que com o advento das guerras que aconteceram, os seus maridos puderam sair de casa e houve então uma grande necessidade para que de alguma maneira houvesse um suprimento financeiro para a família. A mulher então precisou sair de casa para conquistar o seu espaço, e isso vem crescendo até os dias atuais. Naturalmente, né? A mulher tem criado a sua própria identidade enquanto mulher que sai, trabalha, progride, prospera, e nós temos visto isso em todos os campos, né? Universidades, em grandes corporações, etc. Logicamente, hoje nós temos pessoas dentro do contexto da família e dos relacionamentos que optam muitas vezes por não terem seus filhos, porque entendem que tem uma carreira para dar conta, e elas não podem suprir essa carreira tendo que dar atenção a um ser que depende tanto de alguém. Por outro lado, a Ingrid tem razão quando diz que, de fato, quando somos pequenos, temos os nossos pais como heróis, e quando chegamos ali à adolescência, nós começamos a perceber os equívocos que há, né, na relação, inclusive entre os pais e entre os pais e eles. Então isso, logicamente, vai gerando uma decepção, eu diria, né,
a ponto deles buscarem essa separação, esse distanciamento e irem em busca da sua própria identidade. Porque também é um período onde eles estão à procura da sua própria identidade, de formar a sua identidade. E essa procura para a formação da sua própria identidade perpassa pelo distanciamento, pelo desligamento da relação com seus pais. Aí os pais precisam de equilíbrio. Eles precisam ser equilibrados no contato, no relacionamento com esses filhos, nem serem capazes de tolhi-los ao ponto de criar uma demanda maior com eles e nem de liberá-los totalmente. O equilíbrio acima de tudo. Eu costumo dizer que nesse aspecto os pais eles precisam muitas vezes ter a mão de um velejador, que é uma mão grossa e firme, para segurar as cordas das velas do barco para que ele então não tome a direção que ele queira. Em alguns outros momentos, esses pais vão ter que ter uma mão de um cirurgião. Uma mão leve, que segura ali o bisturi para fazer a incisão no lugar certinho, sem criar maiores danos ao corpo. Ótimo. Então, nesse aspecto, eu vejo que o equilíbrio é o caminho, tá? Nesse aspecto, eu percebo que os pais precisam ter essa percepção, não estarem nem alienados do que está acontecendo, né? Desligados, alheios, e nem estarem herméticos, fechados com relação ao mundo que nós vivemos hoje, que está em constante transformação. E aí os nossos filhos, os adolescentes, estão sofrendo tenazmente com essas mudanças abruptas, velozes e complexas. Verdade. A gente fez um programa falando sobre geração conectada, né? E falando dessa ausência dos pais pelo fato de trabalhar fora, tudo. E também, quando você chega em casa, você está tão cansado que você fala assim, brinca com o iPad, brinca com o seu... E hoje, paz, né? Essa fase do adolescente, como ele começa a criar uma identidade, como você falou, ele começa a criar uma identidade, ele... tem um namoradinho, uma namoradinha na escola. Ele às vezes cria, que eu estava até lendo aqui, ele cria uma segunda vida virtual, porque hoje o adolescente, ele fica vidrado, né, no Facebook, no Instagram, e ele acaba criando uma vida virtual. E isso vai gerando muitas mudanças. A mudança do corpo, pelo que você falou, e isso cria um conflito muito grande com ele, porque às vezes ele não se aceita, né? E muitas vezes os pais não estão observando isso. Um bullying que sofre na escola, essas coisas que acontecem por causa dessa fase da adolescência e não estar totalmente presente na vida dos adolescentes. Sim. Agora, aproveitando tudo isso que a Vivian falou, eu tenho uma pergunta. Quais são as exigências da sociedade e de nós pais pelo adolescente para entrar no mundo adulto? O que a sociedade exige e que eles não conseguem captar por essa fase de transformação? Ok. Vamos lá. No que diz respeito à palavra da Vivian primeiro, deixa eu tentar organizar isso para que a gente consiga compreender. É importante que se diga que a questão do advento das mídias sociais, né, não tem sido apenas um problema dos adolescentes ou das crianças. Isso tem sido um problema geral, eu diria, né? Porque quando eu digo problema, eu estou falando do uso demasiado. Estou falando do uso indiscriminado, estou falando da relação com essas redes sem que haja um equilíbrio, né, que tem se tornado inclusive um vício terrível. Então não é apenas dos adolescentes. Mas sim, quando a gente fala da perda da identidade, por exemplo, Erik Erikson, ele é um teórico que estudou refugiados de guerra. Ele percebeu claramente, que esses homens que voltavam da guerra, eles voltavam completamente fora de si. Muitos nem falavam, outros voltavam mutilados, outros voltavam com transtornos diversos. Então ele vai e dá essa expressão dessa perda de identidade. O adolescente, então, nesse período, ele perde a sua identidade e ele está em busca dela. Então, os adolescentes, principalmente aqueles que têm os seus pais ausentes, eles vão sentir mais. Logicamente, vão sentir mais. Mas nós sabemos também que o mundo tem mudado, como eu disse, numa velocidade dramática. E hoje, como me referi lá atrás, nós temos muitos filhos de pais
né, que estão vivos, são órfãos de pais vivos. Então, essa, de fato, é uma questão muito séria e esses filhos acabam adquirindo também uma relação muito forte com as redes sociais e criando essa vida virtual. Aliás, se tornou uma coisa muito, na concepção de muitos, se tornou uma coisa melhor, porque ali eu posso, por exemplo, bloquear você, eu posso deletar você do meu convívio sem ter que conversar contigo. Então, essas relações virtuais, elas têm se tornado o mote da vida de muitos ao redor do globo, mas como o papo aqui é adolescentes, nós estamos falando deles, do seu comportamento. Eu diria então que isso tem sido muito grave na relação do adolescente com essas redes sociais. Isso precisa ser visto com cuidado. Bate-papo tá ótimo, mas agora a gente vai dar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o psicólogo clínico José Luiz Camargo. Dia dos Namorados é na Casa do Ouro. Par de aliança em ouro por R$ 499 e um diamante de brinde. Par de aliança em prata com fio em ouro, R$ 149. Anel solitário de brinde. Toda loja com 20% de desconto à vista. Centro e Shopping Cabo Frio. A Veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho. Sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610.